Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão e este é o canal Vejam os Sinais. E eu aproveitei agora essa saída, quando eu concluí o assunto da quinta trombeta, em que eu falo sobre a estrela que caiu do céu, Lúcifer, que ele abre então o poço do abismo e ele toma esta chave, e nós vimos que esta opressão que virá sobre a terra vai fazer com que homens desejem a morte e não conseguem morrer. Então por 5 meses eles vão sofrer dores como consequência da ação daqueles seres espirituais impressionantes das trevas. É um período impressionante, como eu falei para vocês, e eles tentam então morrer e eles não conseguem morrer porque a morte fugirá deles. E eu deixei muito claro ali que a morte não é uma fatalidade, a morte não é uma situação, aí um desastre que acontece na vida das pessoas fortuitamente, mas a morte é um ser, a morte é uma entidade, e a palavra de Deus deixa claro que a morte é o último inimigo a ser vencido, foi vencido na cruz do Calvário por Jesus Cristo, quando ele ressuscita, e o texto que fala isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15, lá pelo versículo 50, eu vou deixar certinho aqui embaixo nas informações do vídeo, mas Paulo diz o quê? Que onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Porque Jesus venceu na cruz do Calvário. Então o último inimigo a ser vencido foi a morte, que já foi vencida. O último inimigo vai ser vencido no sentido de ter o seu efeito encerrado, ter o seu tempo de ação encerrada, porque a morte será o último ser espiritual a ser lançado no lago de fogo e enxofre, depois inclusive do anticristo, do falso profeta e do próprio Satanás, o diabo, o enganador, vai ser lançado no lago de fogo, preparado para ele e seus anjos, e a morte é o último inimigo a ser lançado no lago de fogo. Então a morte é algo sério, a morte é algo que afronta o Senhor Deus, porque entrou no mundo pelo pecado, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte entrou no mundo como consequência do pecado, porque Deus é vida, Deus é Senhor da vida, Ele é a fonte da vida, é a própria vida. E agora que nós estamos entrando nesse mês, pelo menos quando eu estou gravando o vídeo, não sei se você está vendo esse vídeo muito depois, em que já as pessoas daqui a alguns dias vão estar celebrando Halloween, já tem gente colocando essas decorações horrorosas, caras de demônio, a cara da morte estampada nas casas das pessoas, as pessoas vestindo roupas com a morte, desenhada a morte estampada, e todos os seres espirituais que estão juntos com a morte sendo também representados nesta festa. E eu posso entender as pessoas que não conhecem Jesus Cristo, não conhecem a verdade, não conhecem a vida, não conhecem o Espírito Santo de Deus, celebrarem isso. Mas eu não consigo entender alguém que se diz de Jesus Cristo, achar que está tudo bem, que é uma brincadeirinha, que é folclore, que é cultural e que não tem nada demais. Porque a Bíblia diz que o inimigo é a morte, o último inimigo é a morte. Então se você que é de Jesus se veste de morte, brinca de morte, veste seus filhos de morte, você está cometendo algo abominável diante do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos traz um texto muito interessante, um texto profético, em que o profeta está falando como se fosse para Jerusalém, mas depois ao longo do texto você vê que ele está falando para o mundo como um todo. Há muitas profecias que são assim, há uma figura profética sendo estabelecida, e o cumprimento do texto ele é mais amplo do que aquilo que o profeta estava entendendo naquele momento. Eu vou mostrar isso para você. Em Isaías 28, de 14 a 22, a palavra de Deus nos diz assim: ouvi a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais este povo que está em Jerusalém, porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, Jesus, o Cristo, uma pedra já aprovada, preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites, e será puro terror o só ouvir tal notícia. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra, sua estranha obra, e para realizar o seu ato, o seu estranho ato.
Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já do Senhor, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Veja que a coisa é tão séria que o Senhor, ele relata que pessoas fizeram aliança com a morte e aliança com o além. E esta aliança com a morte e aliança com o além diz respeito a uma proteção nos últimos dias para que não morram. Curioso isso, você não acha? À luz do que nós vimos, as pessoas querendo morrer e não conseguindo morrer. Mas aqui, alguns falam, isso é uma figura de linguagem, é impossível fazer esse tipo de acordo, afinal de contas é só uma figura, uma alegoria, nada disso é real. Mas veja que no versículo 18 o Senhor deixa claro algo que quebra esse argumento no meio, porque a palavra diz que a vossa aliança com a morte será anulada e o vosso acordo com o além não subsistirá. Então veja que coisa, o Senhor está dizendo que havia um acordo que vai ser anulado, porque o Senhor, que é o que reina, está acima de tudo e de todos, tem autoridade suprema, a última palavra é dele, e ele desfaz esse tipo de acordo, porque agora é o tempo do juízo, em que ele pode se levantar e estabelecer algumas coisas na história da humanidade, para manifestar a sua ira contra o pecado, a sua ira contra as trevas, a sua ira contra o mundo espiritual da maldade. E quando ele diz então que a vossa aliança com a morte será anulada e o acordo com a lei não subsistirá, ele está dizendo que havia um acordo efetivo, e que ele agora anula este acordo. E para mim é muito interessante, e eu quis trazer esse conteúdo justamente agora, porque um pouco antes eu falei sobre a inversão do polo magnético da Terra, e falei sobre o fato de que os poderes do céu serão abalados, e falei então acerca do Satanás tendo acesso a uma chave do abismo para soltar seres espirituais que estavam presos para o juízo. Então, nessa sequência, eu mostro que haverá uma grande perturbação na Terra. A Terra vai ter uma grande inversão, vai ter um efeito que os mares vão mudar de lugar, montes vão mudar de lugar, ilhas vão ser abaladas, como a gente viu em Apocalipse capítulo 6, o sexto selo, que é onde eu entendo que essas coisas têm lugar, ou talvez elas vão acontecer em duas etapas. O fato é que ali claramente acontece um fenômeno mundial, porque os céus são abalados, comparando com Lucas, como eu fiz. Eu te recomendo assistir os vídeos, se você puder, e veja os textos que eu coloco e a explicação que eu compartilho, que é a maneira como eu creio, que eu não posso dizer é assim, mas eu digo creio assim como eu digo agora, eu creio assim. O que eu creio? Eles dizem então que fizeram, versículo 15, aliança com a morte, com o além, e eles dizem, por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. E você já viu, talvez, se não viu, faça uma pesquisa, o quanto nas últimas décadas existem bunkers subterrâneos, e eu sei também bunkers em altas altitudes, né? Em altitudes muito elevadas, também como uma forma que as pessoas estão buscando de se proteger daquilo que elas sabem que vai acontecer. E aqui não são pessoas que conhecem a Bíblia, são pessoas que seguem outras crenças acerca dos últimos dias, revelações de outros seres que dizem que vai haver algo assim no mundo. As trevas também têm... sabem que a agenda do Senhor vai se cumprir, as trevas estão tentando então aproveitar a verdade da palavra de Deus para esconder na mentira, para prender pessoas e confundir pessoas. E o fato é que pessoas então estão fazendo um acordo com a morte, até mesmo creio que espiritual. Não apenas pessoas estão comprando bunkers ou estão querendo se esconder do que virá, porque sabem que algo virá, porque sabem que os poderes do céu serão abalados. Porque sabem que os poderes do céu serão abalados, sabem o que vai acontecer, estão se preparando para isso. Você assistiu o filme 2012, quando tem aquelas arcas preparadas, porque tem algo acontecendo no centro da Terra? Entenda, muitos filmes de Hollywood sabem exatamente o que estão falando, eles falam algumas verdades escancaradas para quem entende a palavra de Deus, e aí misturam com mentiras e fantasias para parecer que tudo aquilo é uma ilusão, mas existem pessoas então que estão mentindo e estão usando de falsidade para construir os bunkers, para construir esses lugares, para se proteger daquele dia, estão fazendo um acordo com a morte para não morrer. Eu não sei exatamente como isso funciona, a Bíblia fala que nós não temos que conhecer as trevas em profundezas, mas a palavra de Deus nos diz, eu vou continuar isso no outro vídeo para mostrar como os esconderijos desses serão tumultuados pelo Senhor,
porque o Senhor disse não apenas que Ele vai anular o efeito desses acordos, como Ele disse que a saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. O Senhor vai pegar essas pessoas nos seus esconderijos, onde eles confiaram, onde gastaram os seus milhões, centenas de milhões, para buscar refúgio, para fugir da palavra do Senhor, para fugir do juízo do Senhor, porque eles sabem que algo vai acontecer. E o acordo com a morte é interessante, porque eles têm medo da morte, mas creem então que na mentira e na falsidade, onde eles têm construído esses lugares ao longo das últimas décadas, diante dos olhos de tanta gente que brinca que é teoria da conspiração, que não tem nada a ver, que não é bem assim, e eles permitem que isso fique. Se você fizer uma pesquisa Google simples e você procurar bunkers, você vai encontrar fotos, você vai encontrar imagens. Existem até mesmo pessoas vendendo para o fato de uma guerra nuclear. Então fica algo que parece algo que faz até algum sentido, mas é muito mais do que isso que eles estão buscando. Estão querendo se proteger da destruição que o Senhor disse que virá. Meu querido, minha querida, o Senhor disse que o acordo com a morte será anulado. E diz que Ele vai lidar com essas pessoas no próprio esconderijo e vai ser terrível o que vai acontecer com elas. Mas o que eu quero te chamar a atenção, você que é de Jesus, é: os acordos com a morte estão sendo celebrados como festas culturais. O Halloween é como que se fosse uma brincadeira, que as pessoas entendem que é um acordo com a morte, porque nesse dia as pessoas vestem as roupas da morte, comem as comidas para a morte, fazem brincadeiras com a morte, e fica tudo uma grande brincadeira, uma grande ilusão, como se tivesse tudo bem, mas isso é um culto à morte, que a palavra de Deus considera algo abominável. E se você é de Jesus e você está aqui porque você está buscando informações sobre os últimos dias, eu quero falar para você: resista ao Halloween, não participe. Você não pode ir lá quebrar as coisas que eles estão fazendo, se levantar contra, mas você pode pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a verdadeira luz do mundo. Você não deve tomar parte nesse tipo de festa e de brincadeira, porque essa é uma celebração do acordo com a morte que está sendo celebrado já há muitos anos, à luz do que nós lemos aqui em Isaías. E eu vou voltar no próximo vídeo, vou falar mais sobre isso, para você entender que o Senhor deixa claro como Ele vai pegar essas pessoas e como Ele vai desfazer esse acordo, e como isso faz parte da grande tribulação. Na verdade, faz parte, eu creio, do princípio da ira do Senhor. E então nós que somos Jesus, não somente temos que estar longe disso, como temos que ter revelação acerca disso, e temos que trazer para as pessoas informações acerca da salvação em Jesus Cristo. Você não tem que pregar contra o Halloween. Você tem que talvez denunciar Halloween com sabedoria, mas não é pregar contra o Halloween que leva as pessoas à salvação em Jesus Cristo. O que leva as pessoas à revelação é pregar a salvação pela graça mediante a fé. Jesus, a pedra angular, a pedra aprovada, a pedra estável, é sobre esta pedra que nós escondemos o nosso esconderijo do juízo que virá. Não é um bunker, não é um abrigo, não é fugir para as montanhas, não é fazer coisas assim que livra do juízo. O que livra do juízo é estar com a vida fundamentada sobre Jesus Cristo, a rocha, aquela da visão de Daniel 2 que cresce e enche o mundo e que quebra os pés da estátua, destrói os reinos deste mundo subsequentes, mas um mesmo reino estabelecido há milênios aqui. Jesus é a esperança, Jesus é a salvação, Jesus é a segurança. Não há salvação em nenhum outro, tanto para a vida eterna, como para aquilo que vai acontecer neste planeta daqui a algum tempo adiante de nós. Então, quebre o seu acordo com a morte, se você tem algum, enquanto você pode. Se você estava brincando, se arrependa, peça perdão ao Senhor, saia disso. Porque nós somos da vida, nós somos da luz, não somos das trevas, não somos do cemitério, não somos da morte, porque nem no cemitério estão aqueles que morreram em Cristo. Ali pode estar os restos, o que sobrou, mas aqueles que morreram em Cristo estão no céu, estão aguardando para voltar com o Senhor, para serem ressuscitados no último dia e então se encontrarem conosco, para estarmos com o Senhor Jesus, o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou voltar com o segundo vídeo. Medite sobre isso, em nome de Jesus.